Há momentos em que a vida silencia tudo ao redor e, sem entender como, um vídeo como este aparece. Surge na tela como quem não pede licença, mas já sabe exatamente onde tocar. E você assiste. Você fica, não porque estava buscando algo, mas porque algo dentro de você estava pronto para ser encontrado. É como se a dor falasse mais alto do que o barulho dos pensamentos. Como se ela dissesse com voz baixa e firme: olhe para mim agora. E talvez seja por isso que você está aqui. Tony Robbins diz que a dor é uma bússola da transformação, não é punição, não é castigo, é direção. Mas quem nos ensinou a ouvir a dor como uma guia? Quase sempre fomos educados a calá-la, disfarçá-la, sufocá-la, a esconder o choro, a seguir em frente, a fingir que está tudo bem. E no meio dessa armadura emocional, esquecemos que a dor fala, ela pede atenção. Ela aponta para partes de nós que ficaram esquecidas, partes que precisam de luz, de acolhimento, de presença. Quando você sente um incômodo repetido, um vazio constante, uma ansiedade que não tem nome, talvez seja só a sua alma tentando te acordar. Sincronicidade. Essa palavra que parece grande, complicada, mística demais, é na verdade simples. Ela acontece quando aquilo que você sente no íntimo começa a encontrar ecos no mundo externo. É como se o universo respondesse aos sussurros da sua alma. Joe Dispenza fala que o campo eletromagnético do coração se comunica antes mesmo que a mente entenda o que está pronto para ser curado. E talvez, no silêncio entre um pensamento e outro, você tenha enviado um pedido, não com palavras, mas com o que você sente, com o que você carrega. E esse vídeo veio como resposta. Se esse conteúdo chegou até você agora, do jeito que chegou, é porque há algo em você que está tentando emergir. Algo que talvez você tenha empurrado para o fundo por medo, por cansaço, por falta de tempo ou coragem, mas que está pedindo para ser ouvido, para ser entendido, para ser transformado. Como uma carta esquecida no fundo da gaveta, a dor guarda mensagens. E essas mensagens só se revelam quando estamos prontos. Talvez seja isso que esteja acontecendo agora. Então eu te convido, não assista esse vídeo como quem consome mais um conteúdo. Sinta, permita, respire junto. Porque o que sua dor tem para dizer pode ser o que você está precisando ouvir há muito tempo. Muita gente passa a vida tentando escapar da dor, tentando fingir que ela não está ali, que já passou, que é coisa do passado, tentando sorrir para não desmoronar. Mas o que quase ninguém percebe é que esse impulso de fugir do desconforto é, na verdade, um pedido silencioso de socorro. Tony Robbins diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Fugir da dor não nos protege, nos aprisiona. A dor é real. E quanto mais você tenta ignorá-la, mais ela grita. Grita em forma de ansiedade, de insônia, de cansaço sem motivo, de um vazio que você não sabe explicar. A maioria das pessoas interpreta o desconforto como um sinal de que algo está errado. Mas e se ele for o primeiro sinal de que algo dentro de você está finalmente acordando? Há algo profundamente verdadeiro na dor. Ela não mente, ela revela. Só que a nossa mente foi treinada a escapar disso o tempo todo. Distrações digitais, excesso de informação, vícios disfarçados de produtividade. Tudo para não precisar parar e sentir. Tudo para não encarar o que está ali dentro. Mas fugir da dor é como tentar apagar um incêndio com um pano molhado. Você cobre, mas ele continua queimando por dentro. A racionalização é outra armadilha. A gente tenta explicar o que sente, como se colocar rótulos na dor fosse suficiente para curá-la. É só uma fase. Todo mundo passa por isso. Tem gente em situação pior. Frases que tentam dar sentido ao que, na verdade, só quer ser sentido. E no meio disso, o positivismo tóxico aparece como uma cortina bonita que esconde o caos. Sorria. Acredite. Pense positivo.
Mas a dor não desaparece porque você finge estar bem. Ela desaparece quando você permite que ela te ensine. Fugir do presente cria uma prisão emocional invisível. Você continua andando, continua vivendo, continua funcionando, mas por dentro está paralisado, congelado, em pausa, como se uma parte sua tivesse ficado lá atrás, esperando ser resgatada. E talvez esse seja o momento de voltar, de olhar para o que dói sem medo, sem fuga, sem resistência. Pense agora, onde está doendo em você? E o que essa dor está tentando te contar? Pode ser que você nunca tenha parado para ouvir isso. Pode ser que a resposta não venha com palavras, mas com um nó na garganta, com lágrimas que você nem sabia que estavam ali. Esse é o começo, não é o fim. Porque toda dor, quando acolhida, se transforma. Ela para de gritar e começa a guiar. Existe um desencontro silencioso que corrói por dentro. É quando sua mente insiste em permanecer onde tudo desabou, enquanto seu corpo, mesmo cansado, já pede por um recomeço. Você sente isso nos gestos automáticos, nas tentativas de seguir em frente, nas pequenas decisões do cotidiano. Mas, ao mesmo tempo, há algo puxando você para trás. Um passado não digerido, uma memória que insiste em se repetir como se pedisse uma nova chance de ser entendida. Esse conflito interno desgasta, esgota, confunde, porque você não sabe mais se está vivendo ou apenas sobrevivendo à lembrança do que já foi. A mente se apega ao que conhece, mesmo que o que ela conhece seja dor. Joe Dispenza fala sobre como o cérebro se torna viciado nas emoções do passado. Emoções como raiva, abandono, rejeição, medo. Elas se tornam o conhecido, o previsível, o cômodo, mesmo sendo destrutivas. E quanto mais a mente repete essas emoções, mais ela bloqueia o campo de infinitas possibilidades que existe ao redor. Porque tudo o que ela enxerga é o reflexo do que já doeu. Ela não vê o agora, ela vê a sombra do que já foi. A dor emocional, quando repetida por tempo demais, se torna confortável. É estranho pensar nisso, mas há um tipo de segurança nas dores conhecidas. Elas nos dão uma falsa sensação de controle. Afinal, melhor lidar com a tristeza previsível do que encarar o risco de ser feliz e se decepcionar de novo. Mas isso também nos aprisiona. É como estar dentro de um quarto escuro, onde você já decorou todos os cantos, mas esqueceu que existe uma porta. Recomeçar exige coragem para abrir essa porta, mesmo sem saber o que há do outro lado. Existe uma imagem poderosa para isso. Imagine que sua mente é um rádio antigo e ela está sintonizada numa estação que só toca músicas tristes. Reprogramar esse rádio não é fácil, mas é possível. Você não precisa forçar a alegria, mas pode começar a mudar a frequência, com silêncio, com escuta, com pequenas escolhas conscientes, porque enquanto a mente continua ligada nas mesmas histórias, o corpo sente que já é hora de outra narrativa. Viver olhando apenas pelo retrovisor é perigoso. Você até consegue dirigir por um tempo assim, mas em algum momento vai colidir com a vida que está passando diante de você. O passado tem muito a ensinar, sim, mas ele não pode ser o lugar onde você mora. Ele é o chão onde você pisou, não o teto que te limita. E talvez, só talvez, o seu corpo já tenha entendido isso antes da sua mente. Talvez ele esteja tentando te puxar para o agora. Basta escutar, porque o agora é o único lugar onde algo novo pode realmente começar. Existe uma ilusão silenciosa que paralisa mais do que o medo. Ela se veste de prudência, de planejamento, de maturidade. Mas, na verdade, é só medo com outra roupa. É a ideia de que o momento certo ainda não chegou, de que você precisa esperar mais um sinal, mais uma segurança, mais uma certeza. E nesse tempo de espera, a vida vai passando devagar, ou rápido demais. E você continua ali, parado, em silêncio, torcendo para que um dia
tudo esteja no lugar certo para finalmente começar. Essa espera tem raízes profundas. Ela nasce da ferida da rejeição, do trauma do fracasso, do receio de ser julgado ou até mesmo de dar certo, porque dar certo para muitos também é assustador. A mente cria desculpas sofisticadas para evitar o movimento. Agora não é o melhor momento. Ainda não estou preparado. É melhor esperar mais um pouco. Mas dentro, lá no fundo, você sabe que não é sobre tempo, é sobre coragem. Coragem de dar o primeiro passo, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Tony Robbins diz que a decisão é o poder mais transformador que existe. E ele tem razão, porque a decisão é o ponto de virada onde a sua vida começa a se mover. Não a decisão grande, revolucionária, mas aquela pequena, silenciosa, quase imperceptível, que muda o seu estado emocional, que quebra o ciclo, que te tira da repetição. A decisão de não adiar mais, de não continuar negociando com seus próprios sonhos, de não se esconder daquilo que pulsa aí dentro. A espera pelo momento perfeito é como ficar na estação esperando por um trem que já partiu há muito tempo. Você pode continuar esperando, ou pode perceber que o próximo trem não é o ideal, mas é o possível. E o possível, quando aceito com presença, vira caminho, vira movimento, vira transformação. O momento perfeito nunca existirá da forma que sua mente idealiza. Mas existe o agora, e ele sempre carrega uma chance de recomeço. Você pode continuar esperando o tempo ideal, as condições ideais, as emoções ideais, mas talvez esse esperar seja só mais uma forma de adiar a vida que quer ser vivida agora. Com medo mesmo, com incertezas mesmo, com tudo o que você é hoje. Porque o momento certo não chega, é você quem o cria, quando escolhe dar o próximo passo, mesmo sem garantia alguma. É aí que o milagre acontece, não antes, nunca antes, sempre no agora. Às vezes, o que mais machuca não é aquilo que nos aconteceu, mas o que sentimos por dentro e não conseguimos expressar por fora. É quando a mente diz uma coisa, o coração sente outra e o corpo age como se não houvesse conflito algum. Esse desalinho sutil, quase imperceptível, vai se acumulando, vai criando tensões, cansaços inexplicáveis, vontades que desaparecem sem razão. E você começa a sentir que está sempre tentando, sempre lutando, mas sem sair do lugar. Como se algo puxasse você de volta toda vez que tenta seguir adiante. Essa desconexão tem um nome: incoerência emocional. É quando o que você pensa, sente e faz não anda junto. É como caminhar com os pés fora do compasso. Por fora, você age como se estivesse bem, mas por dentro há medo, há dúvida, há tristeza. Robbins diz que a vida muda quando suas emoções se alinham com suas ações, porque só aí você para de se sabotar. Só aí você começa a caminhar inteiro, com verdade, com coerência entre o que você diz querer e o que está disposto a sustentar emocionalmente. A incoerência emocional não é frescura, ela é uma fratura invisível que se abre cada vez que você diz sim, querendo dizer não. Cada vez que você sorri, querendo chorar. Cada vez que você permanece num lugar que já não cabe mais em você. Com o tempo, esse desequilíbrio cobra um preço. Ele se transforma em desmotivação, em autocrítica excessiva, em sensação constante de fracasso, mesmo quando, aparentemente, tudo parece estar certo. Mas o corpo sente, e ele avisa, sempre avisa. Alinhar intenção com ação não é um ato grandioso. É um gesto íntimo, silencioso, poderoso. É parar por um instante e se perguntar: o que eu estou sentindo de verdade e o que eu estou escolhendo apesar disso? É respirar fundo antes de agir. É escrever para organizar o que está confuso. É fazer perguntas que incomodam, mas revelam. Quando você age em coerência com o que sente, você não precisa de tanta força, porque as coisas fluem, porque você não está mais nadando contra a corrente do que habita dentro de você.
É como tentar nadar contra um rio interno que quer te levar para outra margem. Você pode insistir, se debater, tentar controlar o fluxo, mas isso só cansa, só machuca, só esgota. Quando você escolhe escutar o que sente, mesmo que não saiba o que fazer com isso, algo dentro de você relaxa. E nesse relaxamento surge o próximo passo. Sem pressão, sem exigência, só presença. E presença, no fundo, é tudo que a sua alma vem pedindo há tempos. Há uma busca que cansa mais do que constrói. É aquela que nasce da urgência, do desespero, da sensação de que falta algo que precisa ser encontrado o quanto antes. Você busca respostas, busca sinais, busca sentido. Mas quanto mais busca, mais parece que tudo escapa. A vida vai ficando pesada, os dias repetitivos e o coração cada vez mais inquieto. Até que chega um momento em que o próprio ato de buscar se transforma em prisão. E é nesse ponto, justamente nesse ponto, que algo começa a mudar. O paradoxo da espiritualidade prática é simples, mas profundo. O que você força, escapa. O que você permite, revela. Joe Dispenza fala sobre a coerência cardíaca como um portal para acessar o campo das infinitas possibilidades. E coerência não nasce no esforço, ela nasce no silêncio. Quando você para de correr atrás das respostas e começa a ouvir o que já está presente. Quando deixa de perguntar o tempo todo por quê e começa a se abrir para o para quê. Muitas vezes, a busca incessante é uma forma sutil de fuga. Você não quer realmente encontrar algo novo, quer apenas escapar do que já conhece. Mas quanto mais foge, mais se aproxima da dor que não foi olhada. E é só quando você para, quando respira, quando se permite simplesmente estar, que o caminho se revela. Não como uma linha reta clara e iluminada, mas como um fio fino de intuição, de leveza, de clareza suave, que você começa a seguir com o coração em vez da pressa. Existe uma prática tão simples quanto esquecida: o silêncio consciente. 2 minutos de presença verdadeira, sem tentar controlar nada. Sem esperar por uma resposta imediata. Só sentir o agora, do jeito que ele é. E nesse agora perceber que talvez você não precise de mais respostas, talvez precise só de mais espaço interno, porque é no espaço que a verdade se acomoda. É na pausa que o sagrado toca o ordinário. É no silêncio que a alma sussurra. Uma flor não apressa seu desabrochar. Ela não força a primavera, ela simplesmente espera, silenciosamente, pacientemente, porque ela confia na estação. E talvez esse vídeo, esse momento, esse silêncio agora, seja a sua estação. Aquela que não pode ser buscada, só vivida, porque o caminho nunca esteve fora. Ele sempre foi você, esperando por um tempo de pausa para, enfim, florescer. Chegar até aqui não foi por acaso. Escutar tudo isso, sentir tudo isso, estar diante dessas palavras, também não. Há um tipo de encontro que não se explica, um tipo de sintonia que não se provoca, apenas se permite. E talvez agora algo em você tenha começado a se mover. Não uma grande revolução, não uma mudança visível, mas um leve deslocamento interno, quase imperceptível, como quem muda a direção do olhar pela primeira vez depois de muito tempo. Tony Robbins diz que saber não é poder. Agir com base no que se sabe, isso sim é poder. E agir nesse caso não significa correr, fazer, conquistar. Significa integrar. Significa deixar que o que foi ouvido chegue até o corpo, até a rotina, até os pequenos gestos. Porque conhecimento sem presença é só mais informação. Mas conhecimento que desce até o coração se transforma em sabedoria, em caminho, em cura. Se você está aqui agora, ouvindo isso até o fim, é porque existe uma parte sua que está pronta para mudar. Mesmo que outra parte ainda resista. Mesmo que a dúvida ainda tente voltar. Isso é natural. A transformação nunca vem inteira,
Ela vem em pedaços. Ela vem em respirações. Vem em fragmentos de coragem que você recolhe aos poucos. Greg Braden diz que a emoção humana é a ponte entre o invisível e o visível. E talvez, nesse momento, essa ponte esteja se formando dentro de você, silenciosamente. Então pare por um instante, respire. Sinta o que está diferente agora, o que você percebe em si que não estava tão claro antes. Talvez uma emoção adormecida, talvez um alívio sutil, talvez uma vontade de recomeçar. Isso já é um novo ponto de partida. Porque não importa o que você sentiu antes, importa o que você sente agora e o que você vai fazer com isso. Talvez não tenha sido esse vídeo que te encontrou, talvez tenha sido você que, enfim, se encontrou nele. E se for isso mesmo, então tudo começa agora, sem pressa, sem cobrança, só com presença. Porque a resposta não vem do mundo lá fora. Ela vem do silêncio que você topou escutar dentro de si. E agora, ela está aqui, no seu tempo, no seu ritmo, no seu coração.